aluno, olá aluna, sejam bem-vindos ao canal O Ponto da Redação. Eu sou o professor Alexandre de Jesus e na aula de hoje nós vamos falar sobre a voz verbal, ou seja, a relação entre o verbo e o sujeito. Porém, antes de mais nada, você já sabe, é importante que você faça a inscrição em nosso canal e assim você conseguirá manter-se atualizado em relação a todas as nossas postagens. Vejamos então quais são os nossos principais objetivos da aula de hoje. Primeiro, fixar o conceito de voz verbal, caracterizando as suas três manifestações, e aí eu estou falando da voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Identificar as principais características do agente da passiva e do pronome apassivador e reconhecer as diversas situações de uso dessas funções sintáticas. Vejamos então o que é a voz verbal. A voz verbal nada mais é do que a forma como o verbo se encontra para indicar sua relação com o sujeito, ou seja, a maneira que o verbo está é que vai dizer, é que vai estabelecer a relação dele com o sujeito. Então eu posso dizer que é o verbo quem manda nessa relação. E aí talvez você tenha se questionado, mas espera aí, se a voz verbal é a forma como o verbo se encontra para indicar a sua relação, ou seja, para indicar a relação que ele estabelece com o sujeito, haveria então voz verbal em uma oração sem sujeito? Eu já te respondo, não, óbvio que não. Se não há sujeito nessa oração, não há a presença de uma voz verbal. Bom, as vozes verbais, elas são classificadas em voz ativa, voz passiva, que tem a sua subclassificação em voz passiva analítica e voz passiva sintética, e a voz reflexiva. Em se tratando da voz ativa, o que é então um verbo na voz ativa? Quando o verbo está na voz ativa? A gente percebe que o verbo está na voz ativa quando ele indica uma ação praticada pelo sujeito. Opa, então peraí, então nesse caso eu preciso dominar a análise sintática? Sim, é essencial. Se você tem dificuldades em relação à análise sintática, é importante você voltar, recuperar essa aprendizagem e aí dar continuidade então aos processos das vozes verbais. Vamos lá. Na frase, Jair Bolsonaro sanciona a lei da renda básica emergencial. Então eu vou destacar aí os elementos. Eu tenho Jair Bolsonaro como o sujeito, sanciona é o verbo e lei da renda básica emergencial vai funcionar aí como objeto. Tá? Se você observar, eu tenho Jair Bolsonaro, ele é o sujeito, portanto ele é o agente desta ação. Sanciona é o verbo que traz a ideia de ação. Quem sanciona, sanciona algo. Então eu tenho aí um VTD, que é um verbo transitivo direto. E que algo é esse? É a lei da renda básica emergencial, que vai ser o paciente desta ação. Então, dentro dessa oração, eu percebo que o verbo está na voz ativa porque ele está indicando uma ação que foi praticada pelo sujeito, que neste caso é o senhor Jair Bolsonaro, segundo matéria publicada ali pela Agência Brasil. E no caso da voz passiva? Bom, eu disse a você anteriormente que a voz passiva ela tem uma particularidade, ou melhor, duas particularidades. A voz passiva ela pode ser passiva analítica e pode ser passiva sintética. Qual é a característica de cada uma delas? Bom, a característica básica da voz passiva analítica é a presença ali do verbo ser, estar, ficar, mais o particípio. Aí o exemplo eu coloquei ao lado para você, o foi sancionada, verbo ser mais particípio, e a presença do agente da passiva. E eu identifico aí o agente da passiva pela preposição, geralmente a preposição por e raramente a preposição de. Então esses dois elementos eles vão nos trazer aí essa ideia de voz passiva, em se tratando da voz passiva analítica. Esta é a característica, esta é a identidade da voz passiva analítica. A voz passiva sintética, também chamada de voz passiva pronominal, ela tem outra característica ou outras características, tá? Geralmente ela virá por meio de verbos transitivo direto ou verbo transitivo direto ou indireto, ou seja, o famoso VTD ou o VTDI, mais o nosso pronome apassivador, o nosso pronome se, popularmente chamado de PA, intimamente chamado de PA.
O sujeito dentro da voz passiva sintética, ele é um sujeito explícito, ele está nítido, beleza? E o verbo concorda em número e pessoa com esse sujeito. Então, diante dessas características que foram apresentadas, tanto para a voz passiva analítica quanto para a voz passiva sintética, vamos então entrar na voz passiva analítica. O que seria então a voz passiva analítica? Na voz passiva analítica, o verbo ele vai indicar uma ação sofrida ou desfrutada por esse sujeito. Vejamos a oração. A lei da renda básica emergencial foi sancionada por Bolsonaro. Opa, eu já tenho de cara dois elementos que me sinalizam para a voz passiva analítica. Eu percebo aqui o foi sancionada, que é uma locução verbal, e o por Bolsonaro, que funciona como agente da passiva. Vejamos se realmente faz sentido este tipo de análise. Como esses elementos ficariam separados? Percebam, por Bolsonaro vai funcionar como nosso agente da passiva, foi sancionada vai ser a nossa locução verbal. Vamos ver se realmente faz sentido? Bom, a lei da renda básica emergencial é o paciente da ação, foi sancionada é a nossa locução verbal, e aí você tem certeza disso por conta do verbo ser mais o particípio, e por Bolsonaro, o por é aquela preposição de que falamos anteriormente, tá? Então, por Bolsonaro é o nosso agente da passiva. Tem agente da passiva, a voz é passiva analítica. E no caso da voz passiva pronominal, ou também chamada de voz passiva sintética, como eu consigo identificá-la? Primeiro, você já aprendeu que sempre que houver voz passiva é porque o verbo indica uma ação sofrida ou desfrutada pelo sujeito. Beleza, isso aí foi assimilado. Agora você precisa identificar que, em se tratando da voz passiva sintética, também conhecida como pronominal, não há agente da passiva. Além de não haver agente da passiva, uma outra característica exemplar da voz passiva pronominal é a presença do verbo na terceira pessoa, mais o nosso pronome apassivador se. Ok? Vamos ver se faz sentido? Vejamos aí o exemplo. Olha, abriram-se as inscrições para o concurso. Então, abriram-se as inscrições para o concurso. Eu acabei de dizer a você que, no caso da voz passiva pronominal, nós vamos ter o verbo na terceira pessoa, mais o nosso PA, que é o nosso pronome apassivador, se. Faz sentido? Vamos ver. Verbo na terceira pessoa, mais o nosso pronome apassivador se, e aí as inscrições funcionam como paciente dessa ação, ou melhor, desta ação. Então, isso confirma aqui e configura para a gente a presença de uma voz passiva pronominal, ou também chamada de voz passiva sintética. Agora, atenção! Pelo amor de Deus, não confunda PA, que é o nosso pronome apassivador, com a partícula de indeterminação do sujeito. PA é o pronome apassivador. PIS é a partícula de indeterminação do sujeito. Esses dois elementos eles não podem mais ser confundidos pela seguinte questão. Se você já aprendeu a fazer a transposição das vozes verbais, você vai identificar com facilidade. Vejamos no exemplo abaixo. Ainda se vive num mundo de incertezas. Eu já classifiquei como PIS, ou seja, este C, essa partícula C aqui, funciona como uma partícula de indeterminação do sujeito, primeiro pelo seguinte motivo. Ainda se vive num mundo de incertezas. Quem vive? Não sei. Eu sei que alguém vive, mas eu não sei quem é. Então, eu já tenho aí a marca de que eu tenho um sujeito indeterminado. Portanto, a partícula C funciona como uma partícula de indeterminação do sujeito. A outra forma é você tentar fazer a transposição das vozes. Vejamos. Ainda se vive num mundo de incerteza. No mundo de incertezas é vivido? Faz sentido? É óbvio que não. Óbvio que não. Então, eu tenho aqui uma partícula de indeterminação do sujeito. Vejamos no exemplo abaixo. Ainda se alimenta a esperança. Opa, alimentar. Alimentar é um verbo transitivo direto. Se eu tenho um VTD mais a partícula C, essa partícula C será o que então? Será ali, obviamente,
uma partícula que nós já trabalhamos anteriormente, ou seja, a nossa PA, partícula apassivadora. Diante disso, eu vou classificar como PA porque eu consigo fazer a transposição das vozes. Vamos ver? Ainda se alimenta a esperança é alimentada. Ainda se alimenta a esperança ainda é alimentada. Percebeu que você consegue, então, fazer essa transposição das vozes? Se há transposição, há, então, partícula apassivadora. E aí você pode pensar o seguinte: espera aí, Jesus, mas eu já vi um verbo transitivo direto mais a partícula ser e não consegui fazer a transposição das vozes. Óbvio, porque neste caso você tem ali um PIS. Mas espera aí, eu não acabei de dizer para você que se há o VTD mais a partícula C, nós teremos especificamente um caso de PA? Vamos entender isso com mais calma. Observe o exemplo abaixo. Louva-se a Jesus. Louva, louvar, é um verbo transitivo direto. Beleza? O C, neste caso, eu fiquei em dúvida se ele é um PIS ou se, na realidade, ele é uma partícula apassivadora. Olha o pulo do gato. Observe que logo após essa partícula, você tem uma preposição. Opa! Se há preposição, então essa partícula aqui ela não será uma PA, não é uma partícula apassivadora. Na realidade, é uma partícula de indeterminação do sujeito. E aquela dica, louva-se a Jesus aqui, alunos. Quem louva? Não sei. Portanto, sujeito, ele é indeterminado. Vamos tratar agora da voz reflexiva. E o que é a voz reflexiva? Na voz reflexiva, o verbo ele vai indicar uma ação que é praticada e sofrida pelo próprio sujeito. Clara penteava-se. Quem penteava Clara? A própria Clara. Quem praticava o ato de pentear era Clara. Quem sofria o ato de pentear? É claro que era Clara. Então, por isso que a gente tem aí uma voz reflexiva. E é importante você saber que o pronome reflexivo ele sempre terá a função de objeto direto ou de objeto indireto. Não se esqueça desse detalhe. É de extrema importância você conceituar e, na realidade, internalizar esses conceitos. Então, você percebe nesse momento que Clara ocupa ali a função de sujeito, portanto, é o agente e, ao mesmo tempo, vai ser o paciente quando eu vejo o que acontece em relação ao verbo, tá? O verbo diz que ela penteava-se, então ela praticava e, ao mesmo tempo, ela sofria esta ação. Esse verbo é chamado de verbo pronominal. Por qual motivo? Olha aqui o nosso pronome, ok? Atenção, galerinha, você não pode confundir o emprego reflexivo do verbo com a noção de reciprocidade. São conceitos completamente distintos. Observemos. Os políticos ofendem-se. Aqui há reciprocidade. Um político ofende ao outro político. Então, é um processo recíproco, a troca entre eles. Duas pessoas distintas. No exemplo abaixo, cortei-me com a faca. Eu pratiquei a ação e eu sofri a ação. Não há reciprocidade. Há, na realidade, reflexividade. Eu pratico e eu sofro esta ação. Então, se há reflexividade, há ali uma voz reflexiva, ok? Jamais se esqueça também desse detalhe, porque é comum esse tipo de questão cair na sua prova. Bom, agora veja se você é capaz de fixar o conceito de voz verbal, caracterizando as suas 3 manifestações de que nós falamos durante esta aula. Identificar as principais características do agente da passiva e do pronome apassivador, lembrando aí que estes elementos estão ligados a cada voz específica, e reconhecer as diversas situações de uso dessas funções sintáticas. Qualquer dúvida, basta você voltar aqui, porque afinal você sabe que aqui o conteúdo é de qualidade. E jamais se esqueça aquela bela frase para sua reflexão. Ao professor, cabe o papel de instigar o aluno a construir suas próprias ideias. Um forte abraço!